Fala pra gente assim, qual que é a questão hoje, começando com o Sabino primeiro, religiosa, que você acha que tem que ser esclarecida, que, as pessoas estão tentando esconder, tem algo ali que tá meio obscuro, as pessoas não querem tocar naquele assunto. De Gênesis Apocalipse, esconde aquilo que é lendário, mitológico e real da história da Bíblia de Gênesis Apocalipse. Pessoas que têm o conhecimento sabem o que é um conto lendário, um personagem que nunca existiu, que ele não é real, que ele não é verdadeiro. Então eu estou me referindo aos profissionais, aos teólogos profissionais, não aos fundamentalistas que colocam fé e crença, não. Estou falando àqueles que têm a sua fé, têm a sua crença, mas sabem da interpretação e da questão histórica, do contexto Querem histórico. trazer o negócio para a literalidade, ao invés de ser aquele que está camuflando. Ele está camuflando. Por que ele faz isso? Dá dinheiro? Vende livro? Como que é? Não, é tudo política, com certeza. Exemplo, se eu sou pastor de uma igreja, sou teólogo, conheço o que é lendário, o que é verdadeiro, o que é real. Eu tenho 1000 membros na minha igreja. Sei que são todos com muita crença e muita fé. Qualquer coisa que eles vão fazer na vida é tudo com base na Bíblia. Aí eu vou desconstruir esse castelo, o qual isso me sustenta? Tem que ser um burro e um idiota para isso. Quer ver um exemplo que é lendário e folclórico, que todo mundo acredita na Bíblia? Lúcifer. Explica aí, professor. Satanás. Satanás, na verdade, é um trabalho evolutivo de contos lendários. Quando você chega na Bíblia, todo mundo fala, Satanás incorporou na serpente. Não. Da perspectiva de quem está escrevendo o relato do Gênesis, não tem perspectiva de um ser oponente a Deus, o qual tem a primazia de enganar os seres humanos. Quando está escrevendo o registro do Gênesis, esquece isso. Não existe essa concepção. Essa concepção vem posteriormente. Então, quando eu crio uma única divindade para a minha nação, que coloco Deus para a minha nação, a partir do momento até então eu estava dizendo que Deus era o criador do bem e do mal. Ele é a fonte de tudo. Quando eu coloco ele como absoluto, eu não posso dizer que ele é antagônico. Eu não posso dizer que ele é o Deus do bem e Deus do mal. Eu tenho que tirar o mal disso. O que eu faço? Eu crio um personagem. O personagem que desenvolve o mal dos seres humanos. Mas existe... A questão tinha um anjo muito próximo... Não, isso nunca existiu. Que se rebelou. Não, isso aí também não existe. Isso aí nunca existiu. Não tem isso na Bíblia, entendeu? Entende? Você vai encontrar isso lá em Apocalipse capítulo 12. Olha onde nós estamos, no livro do Apocalipse. Nós estamos falando de toda uma historicidade do Antigo Testamento. Mas lá em Apocalipse é pro futuro, né? Não, isso ainda vai acontecer no Apocalipse, se for colocar, tá? Então é nisso que eu sou contra. As pessoas sabem do que é. Só que não, vamos camuflar, deixa as pessoas assim. Por exemplo, quando nós todos estudamos onde? Na cartilha. B com A, B com EB. Todo cristão novo convertido, ele aprende na cartilha. Só que eu sou o professor, eu sou o mestre, vou falar, não, é melhor esse aqui ficar no ensino da cartilha, que é melhor. E saber que B com A dá B, B com E dá B, do que eu falar, ó, P com H e A vai dar o som de Fá. Então, continua na ignorância que é melhor. Isso a Igreja Católica tentou fazer lá atrás. Até que veio a Reforma Protestante, mas até em 1500, até a Reforma Protestante, era isso. Então, eles comandavam, eles ordenavam, mas eles sabiam que caso eles não soubessem, Martinho Lutero não teria feito o que ele fez. E nós não teríamos tantas outras revoluções denominacionais e religiosas como nós temos até hoje. Nós temos vários sistemas hoje religiosos. Nós temos católicos e protestantes. Aí você tem protestantes luteranos, depois você tem lá os tradicionalistas, depois você tem os pentecostais, neopentecostais, e pode acreditar, daqui a pouco surge mais um outro movimento aí. É assim. Essa é a questão. Só que a vez de melhorar, não melhora, piora, né? E outra coisa, esse Lúcifer, ele foi uma tradução errada de São Jerônimos para a Vulgata Latina, né, professor? Isaías 14:12, como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitavas as nações e tu dizias no teu coração, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, contudo serás precipitado no inferno. Então é como se disse decaelo Lúcifer em latim. A tradução de Isaías 14:12. Então Lúcifer, luz, fer, portar luz. Que isso é uma aplicação do planeta Vênus, que nós temos a expressão Heilel Ben Shahar, estrela da manhã em hebraico, Eosforos, nós temos isso dentro da Septuaginta. Então uma tradução que na verdade Jerônimo não quis conotar um ser maléfico ali, não, é apenas uma tradução do planeta Vênus em latim, uma questão que resplandece a luz, que em latim é Lúcifer, que esse mesmo vocábulo aplicado lá na Epístola de Pedro, aplicado a Jesus.
até que a estrela d'alva nasça em vossos corações. Só que aí, posteriormente, outras pessoas pegaram esse vocábulo Lúcifer, colocaram no sentido pejorativo e aplicaram como se fosse a queda de Satanás. Isaías 14:12. Satanás é uma coisa, Lúcifer é outra. Não, Lúcifer seria o nome de Satanás. Satanás significa adversário e diabo significa acusador. Então, Satanás não é o nome do Mas ser. quem, na sua visão, no inferno, quem está lá? No inferno? É. Bom, tá vazio? Não tem outro inferno, problema é que não existe inferno também. Não existe inferno? Não. O inferno é uma construção... E pra onde que a André Surak vai, então? Oi? Não entendi. A André Surak, ela vai pra onde? Andressa quem? André Surak. Ah! A língua de cobra. A gostosona. Que ela fez a língua de cobra lá. Por causa disso. Meu filho, é isso que eu falo. Nós não tem como, nenhum de nós, não tem como você dizer pra onde a pessoa irá após essa passagem aqui nessa terra. Certo. Não tem como. Eu não sou juiz, eu não sou Deus para dizer para onde a pessoa vai. Eu sei que todos irão para o túmulo serão cremados, eu mesmo serei cremado. Então, não, mas existe o céu e não existe o inferno? Não tem como, porque isso é um conceito bíblico, que na verdade o conceito bíblico não é bíblico. Ele vem de outros povos. Exemplo, vamos lá. Se eu for tratar de inferno, eu vou falar dentro dos gregos. Dentro do grego nós temos Hades. Tá. Deus que cuida das regiões inferiores. Nós temos um conto mitológico interessante na Bíblia, que é no Evangelho de Lucas, quando Lucas vai tratar da morte de Lázaro e do rico, que aí diz que ambos vão lá para o seio de Abraão. O seio de Abraão, algumas pessoas colocam que é um local geográfico. Não se trata de um local geográfico. Ali dentro do conto mitológico está falando de alguém que está ao seio do próprio patriarca Abraão. Na verdade, alguns colocam isso como parábola, outros colocam que isso é literal. Os espíritas colocaram que é literal, outros colocaram que é parábola. Não, é mitológico. Por que mitológico? Primeiro que parábolas você não faz a construção literária, a sua estrutura literal com verbos auxiliares de existência. Ora, havia. Verbo auxiliar de existência. Isso não é comum em parábola, isso é comum dentro da mitologia. Você traz uma característica como se fosse uma verdade e uma realidade. E onde foi parar o rico Lázaro? No Hades. É o nome da divindade grega que cuida das regiões inferiores. Olha que outro passo interessante. Aí o rico diz assim: manda que Lázaro, pai Abraão, molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, que estou atormentado aqui nesta chama. Aí você fala, o camarada está atormentado em chama para dizer que tem fogo lá no inferno. E ao mesmo tempo está mandando molhar a ponta do dedo na água. É porque dentro da mitologia existem os rios dentro do Hades, dentro do inferno. Isso eu explico no meu livro, O Inferno. Existe. Eu tenho um livro sobre isso que eu provo que o inferno não existe dentro da literatura bíblica. E as outras partes que são 3 palavras de inferno que foram traduzidas tudo como inferno, né? Que é o Hades, que está no Novo Testamento, que o Sabino colocou. Tem o Sheol, que era um local em que se acreditava que iria, né? Sim. E tem o Gehenna. O Gehenna, ele existe até hoje. Então, se você quiser visitar o inferno, você pode ir lá em Israel e ver o campo de Gehenna também. lá. O Tártaros, né? Também é grego, Sheol, hebraico, sepultura. Você tem várias... Qual foi o problema? Veja bem. Quando o Sofrônio Eusébio Jerônimo, conhecido mais como São Jerônimo, foi fazer a versão da Vulgata Latina, ele generalizou. Ele colocou a palavra Sheol em hebraico, ele colocou inferno. Hades em grego, ele colocou inferno. Vale de Rinon, ou Gerinon, ele colocou inferno. Tártaro, ou seja, todos os vocábulos hebraicos e gregos, que cada um conotava um aspecto abstrato. O próximo debate vai ser: o inferno existe. Isso, pode ser. Você tem aí vários vocábulos hebraicos e gregos que conotavam questões abstratas ou não abstratas. Por quê? Os vocábulos em hebraicos não querem lidar com abstratismo, eles querem lidar com questões físicas. Então, quando você vai falar de inferno, ele vai colocar que é a sepultura, o sepulcro mesmo, onde a pessoa ali foi colocada. Já o Novo Testamento, quando vai traduzir do grego, não. Já vem para o conceito justamente dos próprios gregos. Então, Jerônimo fez o quê? Onde existiam as suas diferenciações de vocábulos específicos para cada questão, ele generalizou, pegou todos e traduziu para onde? Tudo inferno. Aí você vem com os tradutores em português. João Ferreira de Almeida faz o quê? O seu trabalho foi em cima da Vulgata Latina, que é a língua corrente da mesma família do português, classificação itálica, ramificação indo-europeia. Então, para que eu vou fazer tradução se já tem meu amigo aqui que fez em latim, parente com português? Vamos usar o do latim. O que aconteceu? Ficou inferno na Bíblia em português. Aí quando você chega no grego, no hebraico, é inferno? Não. Mas esse é o problema. De forma alguma tem um lugar para onde as almas vão condenadas a passar por mais a eternidade. Quem lá passou e viu que um dia alguma alma foi para lá? Quem?
e voltou para escrever. Passou e viu? Não, quem? Alguém foi lá? E nós temos problemas. Você tá entendendo agora? E quando a gente fala isso, assim, o pessoal falou da parte bíblica, da especialidade deles, né? E inclusive, assim, tem muitas pessoas que são teólogos que afirmam que o inferno não existe, né? Eles afirmam, tem interpretação, são até mesmo cristão, mas diz, ó, o inferno não existe. Mas pra gente poder dizer lá, lugar, na verdade, o inferno teria que ter espaço-tempo e o céu também teria que ser algo muito parecido com aqui, seria um lugar. E a pergunta é, as definições seriam iguais a essa realidade que a gente está aqui? Então, para nós falar lá no inferno onde? Vamos apontar qual a região? Quais são as coordenadas? Só um detalhe aqui? Gostei. Vamos trazer o debate depois. Júnior, do inferno existe. se você coloca... Quer ver agora? Olha que interessante isso. Se você coloca que o inferno existe, você vai colocar ele como? Como um local ou como um ser? Um ser. Como um ser? Sim. O inferno seria um ser. Então o inferno não seria um local. Não. Físico? Não. Vamos lá. A pessoa quando morre, você falou. E se a pessoa vai lá pro inferno? Não. Vai para o inferno? É. Você está entendendo que o inferno é um local, um espaço ou um ser, uma pessoa? Não, tô achando que é um estado da alma. Estado da alma. Isso. Ok. Aí tem um problema. Aí não tem como ser um estado. Porque se é estado... Se o céu é a visão beatífica, é o estado de contemplação, só que o inferno será o destruído. estado seria... O estado do inferno... Como que o estado vai ser destruído? Estado de danação, não. Estado da alma, é o sofrimento. Um você tem o gozo, que seria a felicidade. O outro você tem a danação, que é o sofrimento. Aí agora entra o problema. Então o que me leva a minha alma a ter esse estado de sofrimento? Aí você vai entrar no aspecto religioso. É, o aspecto religioso. Aí você vai ter que colocar a santidade. Ah, a Bíblia diz que eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo porque eu vou pro céu. Mas quem falou que esse conceito é o verdadeiro? E se for ao contrário? E quem se prostitui, bebe e fuma vai pro céu? Entende? Julgamento de valores? Porque é o bandido da cruz, né? É o ladrão da cruz. O que ele fez? Roubou a vida toda. Chegou lá na cruz. O que aconteceu com ele? Mas ele morreu em estado de graça. Não, em estado de graça. Foi perdoado ao vivo. Ah, é? Cadê a lei da semeadura? O que ele colheu? Ele colheu. Colheu o quê? O que ele colheu se ele plantou só o roubo? Ele colheu o quê? Salvação? O paraíso? No momento em que ele é salvo, naquele momento da cruz, vamos devagar, foi antes de morrer. Foi antes de morrer. Certo. Ele não pode morrer no pecado. Se ele morre, há momentos antes de obter o perdão, ele vai passar pelo purgatório que vai trazer pra ele. Não. Sim, uma privação, um sofrimento e uma purificação. Vamos lá. Agora eu vou entrar na minha área, tá? Crítica textual. Esse relato aí tá apenas em Lucas 23, 43. Aí eu pergunto, você tem Mateus e Marcos que fala que ele não está arrependido, só Lucas fala que está arrependido. Aí eu pergunto, dentro da crítica textual eu tenho 2 dizendo que ele não se arrependeu e um está dizendo que ele se arrependeu. Com quem que eu fico? Com esses 2 aqui, e Marcos é o primeiro evangelho a ter sido escrito. Mateus dependeu de Marcos, Lucas dependeu de Marcos, só que agora estou vendo que Lucas está com uma fonte independente. Dentro da crítica textual eu tenho 2 contra 1. Logo esse relato de Lucas não é verdadeiro. É errado o relato dele. Porque só ele coloca salvação. E outro problema, quando ele coloca a salvação, ele quebra a lei da semeadura. O que eu planto, eu colho. O que o ladrão colheu? Ele não colheu nada. Ele colheria, só saberia de fato e verdade que ele se arrependeu caso ele descesse da cruz, e a conduta de vida a partir daquele momento que ele desce da cruz não é mais de roubo. Aí eu posso dizer que ele se arrependeu. Metanoia é mudança radical do homem interior. Em qual momento o relato de Lucas pode me retratar que ele teve uma mudança radical do homem interior? Em nenhum momento, em nenhuma hipótese eu posso dizer isso. Não houve metanoia ali. A garantia de salvação dentro dos evangelhos, dentro do Novo Testamento, a palavra é de arrependimento. Cristo disse isso, que era uma mudança interior. Mas aí, não. Ele não se ele dissesse, ele saberia o coração do homem. Ele dissesse que não, era não. Se Jesus fez isso, então por que eu tenho que privar minha vida das coisas boas? Então eu vou roubar, me prostituir, que eu vou pro céu. Isso você está pensando como ateu. Não tô pensando como ateu. O ladrão, sabe o que o ladrão fala na cruz? Ele, Jesus, não merece nada, mas nós merecemos por causa dos nossos feitos. Certo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É isso que eu estou dizendo. Então eu posso roubar, fazer o que quiser, e no último momento da minha vida, se eu lembro de mim quando entrar no paraíso, eu vou roubar. Vou roubar a vida toda. No último momento eu lembro de Jesus, estou salvo. Agora, falando sério, por que isso não é inclusive o pensamento correto? Porque se você faz isso durante a sua vida, você se afasta e você penaliza, inclusive, a sua santificação. Mas foi isso que o ladrão fez. O ladrão, ele alcançou a salvação. Não. Sim. O ladrão era o quê? Judeu. Calma. E ele estava debochando de Jesus, né? Sim, tô explicando. É isso que eu tô falando. Tô explicando. É que ele só tá no Evangelho de Lucas. Tô explicando. Vamos lá. Como funciona? Você pode se arrepender no seu momento único de vida. O mistério de Deus é esse. Você pode se arrepender no seu último momento. Se você fez errado a vida toda, significa que o quê? Que você vai estar do lado de quem tá certo e andou fiel a vida toda? Não.
Por isso que na casa dos meus pais há várias moradas e existe uma hierarquia no céu, de quem tá mais próximo e de quem tá mais distante. Isso é fato. Mas não quer dizer que você... No céu existe hierarquia do quê? Existe uma hierarquia. Da onde você tirou isso? Da santificação. Da onde você tirou isso? Teologia católica. Não, Bíblia. Eu não lido com achismo. Bíblia, fundamento, me dê. Tô dando uma resposta católica. Fundamento eu quero, meu padrão. Não quero que você ache que você pensa que não serve. Aí eu tenho que trazer o livro que eu tenho certeza então que tem. Aí vamos lá, vamos explicar. Mas o fundamento é esse. A resposta não, que isso não é fundamento, pelo amor de Deus. Não, por quê? Nossa, é fundamento do quê? O que você acha que se pensa? Vamos voltar pro ladão da cruz. Vamos lá, não vamos fugir do contexto não, tá? Vocês viram que a química vai ser bem pior. legal? Vamos lá, vamos voltar pro ladão da cruz. É assim, ó, vamos lá, Júnior. Manda aí, manda aí. Tá. Eu tenho 3 relatos bíblicos. O Evangelho de Lucas, ele quer enaltecer as condutas erradas. Se você pegar o Evangelho de Lucas, ele está escrevendo para Teófilo. Teófilo é um cara grego. Teófilo está com dúvida de quem é Jesus na história. Quando você pega o prefácio do Evangelho de Lucas, ele está dizendo isso. Primeiro que ele escreve o seu Evangelho por conveniência, não por inspiração. Ele diz que ele quer apenas sanar as dúvidas daquilo que Teófilo tinha. Teófilo é um homem grego, um homem muito respeitável, porque utiliza seu pronome de tratamento excelentíssimo. Logo, então você deduz que Teófilo é um cara muito poderoso no período do escritor Lucas. Vamos colocar Lucas para facilitar o raciocínio. Quando você vai tratar a respeito de adultério, Lucas não vai tratar isso no seu evangelho de forma explícita como Mateus e Marcos, porque o que dá a entender para quem está escrevendo o seu evangelho para o destinatário Teófilo, ele tinha problema com isso. Quando ele vai tratar a respeito de riqueza e poderio e autoridade, Lucas já não vai fazer isso também. Aí Lucas pega um ponto negativo porque Marcos e Mateus vai dizer que o ladrão da cruz, esse que Lucas coloca que ele é absolvido, ele está metendo pau em Jesus. Fazendo com os mesmos impropérios daqueles que diziam má fama a respeito da pessoa de Jesus, os dois estavam dizendo. Mateus vai dizer que é os dois e Marcos 2. Quem é que vai mudar esse conceito? Apenas Lucas. Mas por que Lucas está mudando? Porque ele quer favorecer alguma coisa a Teófilo, que é o destinatário do seu evangelho, filho. Pois tem que tomar cuidado, isso é crítica textual agora que eu fiz. Então, dentro da exegese eu consigo provar se o relato de Lucas ali é tendencioso ou não. E é tendencioso. Só que aí é onde entra a questão fundamentalista. Eu não sei descobrir o que é tendencioso, eu não consigo descobrir o que é lendário, por isso que eu falo aquela pergunta que você me fez. Tem muitos teólogos que sabem disso, mas camufla isso, para não dizer a verdade. Por quê? Porque é muito cômodo. O camarada tá ali, eu tô em um empresário na minha igreja, mano, o cara é casado, ele tá com a novinha, pô, mas ele dá de oferta aqui é R$100 mil por mês. Eu não posso pegar um empresário. Pô, ele tá em cima do púlpito e ele dá todo domingo, ele abre o culto aqui, fazendo a leitura da Bíblia aqui. Como que eu vou pegar o empresário que eu tô sabendo da novinha e vou colocar ali de banco? Ele vai sair da minha igreja, ele vai para uma outra igreja que aceita isso daí, eu vou perder os 100 mil dele. É isso que eu sou contra. Os pilantras e safados que sabem o que tem, dá uma de santarrão de santidade na sua igreja, mas tá admitindo um prostituto dentro da sua igreja porque o dízimo e a oferta dele é alto. Aí não dá, mas claro. Sabe qual é o problema?